Estamos aqui para a gravação de mais um programa da série Diálogos sobre Direito. Estamos recebendo hoje Católica, investigadora Ana Belém. Eu queria retomar aqui a questão do método. Veja bem, na apresentação do curso, você afirma que eu tenho disciplinas autônomas, né? Economia, política, e que elas se acoplam no caso concreto. Associando isso com a concepção pontiana que você falou, do suporte fático, abstrato, concreto e da incidência que se dá. Só que o título do seu livro vai do fato à norma, né? E a proposta pontiana justamente é o contrário, é da norma ao fato. Como se daria esse acoplamento, você fala, no caso concreto, de todos esses ramos de conhecimento, que vão desde a informação jornalística, que a gente percebe aqui no livro, até observações econômicas, né, financeiras, não de direito financeiro. Porque eu compreendo que hoje não dá mais para se estudar o direito tributário autarquizado do direito financeiro. Tem como você compreender a receita pública sem ser associado com a gestão da receita e a aplicação dessa receita. Agora, outra questão são as abordagens do ponto de vista econômico, jornalístico até. Eu perguntaria como elas se acoplariam no caso concreto. Ótimo. O livro trabalha com essa ideia de interdisciplinariedade que eu chamo de discursiva. Aliás, não sou eu que chamo, assim é o professor Marcelo Neves, num artigo espetacular sobre interdisciplinariedade. O que eu pretendo fazer no livro? Através do encontro de textos, eu pretendo montar esse suporte factual. Você colocou muito bem, a visão de Pontes, ela está muito mais preocupada em olhar da norma para o mundo do fático. Mas Pontes, como ninguém, como grande civilista que foi e é, conseguia ter essa noção de realidade, para diferenciar até a realidade, o mundo do direito, do mundo que não é do direito. E na verdade, a minha pretensão não é construir essa realidade, é descrever essa realidade. Então, os jornais entram aí, são elementos fundamentais dentro desse livro, porque eles fazem um apelo realístico para mostrar para o aluno que eu trato de tributo, que não é uma coisa abstrata, que o tributo está no dia a dia dele. Ele lê o caso Collor, vai conversar com o pai dele, vai descobrir que o pai dele foi vítima do confisco das poupanças. E quando ele vê ali Clovis Rossi, dia 15 de março de 1990, Folha de São Paulo, o jornalista, o que ele me oferece é uma narrativa que desenha muito bem o momento político que aconteceu, que reconstrói o momento político tal qual ele aconteceu, que reconstrói os problemas econômicos do Estado, os problemas políticos do governo, os desafios impostos pela inflação que vinham pressionando o governo, a situação do governo Collor em função dos seus problemas políticos de ter um governo enfraquecido, sem quadros muito bem definidos, a toda a história que o Serra dá para assumir, o Ministério da Economia assumiu a Zélia, são todos fatores relevantíssimos para entender o processo do empréstimo compulsório, para entender depois o julgamento do empréstimo compulsório e toda essa discussão se deu em torno disso. Então, a minha preocupação simplesmente é retratar o que está acontecendo, compor, desenhar esse suporte factual e, uma vez desenhado o suporte factual, o aluno entendendo o fato. É que é uma coisa que eu senti na minha própria experiência, principalmente como juiz do Tribunal de Impostos e Taxas. Eu sempre tive uma grande tendência normativista e continuo tendo, acredito na norma. Eu acho que direito não se confunde com sociologia, com política, com economia, mas o direito incide sobre a realidade. E a realidade é complexa. O que o livro faz é reconstituir a realidade. Eu reconstruo os fatos da realidade. E a realidade chega até nós através do jornal, chega até nós através da lei, chega até nós através das sentenças, da jurisprudência. Então, no livro, para cada capítulo, eu tenho uma preocupação de estar recompondo o fato, sempre utilizando vários discursos normativos. Primeiro, um discurso narrativo nosso que tenta recompor o fato. Depois, sempre, nós usamos notícias de jornal. O livro, até o próprio projeto gráfico dele, muito cuidadoso, feito pelo editor da Saraiva, teve essa preocupação de demarcar em cada pedaço do livro
através de tipos diferenciados, de uma produção gráfica diferenciada, o que está entrando? Se é o discurso narrativo de quem está elaborando o livro, arquitetando o livro. Se é manchete de jornal, entra na forma de jornal. O aluno lê e é a parte que os alunos mais gostam, porque eles conseguem entender. Nosso discurso jurídico normalmente é um discurso chato, data vênia, em que as pessoas não têm acesso pelo menos o aluno, muitas vezes se sente distanciado do discurso do professor, e o Clóvis Rossi e o Luiz Nassif fazem isso com uma tremenda precisão. Explicam qual que é o problema, e a partir daí eu tenho a notícia do jornal que entra explicando o problema, ele lê, no caso do Collor, por exemplo, a sentença, mandado de segurança, impetrado pelo Fábio Conde Comparato, julgado pelo médico Lacombe, e a discussão entre o médico Lacombe e o Márcio Moraes, se aquilo era um empréstimo compulsório ou era um nada jurídico. Uhum. E a partir daí, eu consigo montar uma circunstância muito especial, Gabriel. Eu monto todo o ambiente para poder explicar como que a norma incide, quais foram as discussões, por que foram as discussões. É como que a incidência, tal qual o ponto se ensina, já tivesse acontecido ali, e de certa forma já aconteceu, que nós olhamos para o passado, e a partir dali eu começo a pegar traços da incidência, começo a discutir o fato tirador, o exercício da competência para a criação desse empréstimo compulsório, discuto os efeitos desse empréstimo compulsório, discuto perante agora o Código Tributário as espécies tributárias, o que caracteriza esse empréstimo compulsório, discuto o que é mandado de segurança. Uma coisa interessante no livro, não é um livro linear em que capítulo 1 ensina a norma, 2 tributo, não. Cada caso se ensina tudo, porque as coisas na realidade não acontecem separadas. Ou seja, cada incidência tributária acontece ao mesmo tempo o fato gerador da obrigação, o crédito, o sujeito ativo, passivo, responsável, e isolar essas noções muitas vezes se torna mais complexo para o aluno entender isoladamente o que é um contribuinte, do que no caso concreto verificar quem é o contribuinte, que muitas vezes é o próprio pai dele. Aproveitando o que você falou agora, que o livro não pretende ensinar temas isolados, vai ensinar tudo. Uma hora, na sua apresentação do livro, você fala que o livro seria uma espécie de devoção da humildade. Eu perguntaria, então, Eurico, essa também pretensão em ensinar tudo, como você agora acabou de falar, fazendo essa interdisciplinariedade com outros ramos do conhecimento, não seria uma pretensão que estaria um pouco fora dessa humildade? Nada como ter um amigo perguntando, não é? Não, Gabriel. Essa frase, quem me falou uma vez foi o professor Paulo, numa conversa muito íntima que nós tivemos, e me marcou muito essa frase. É uma frase de Paulo, no Evangelho, que ele fala: quando eu sou fraco, eu sou forte. Então, na verdade, essa pretensão do livro ensinar tudo ao mesmo tempo não é a força dele. Muito pelo contrário, é a fraqueza dele. Porque quando eu ensino tudo ao mesmo tempo, eu não consigo ensinar de forma sistematizada. O sistema quebra, o conceito quebra, o artigo 3 quebra, o artigo 4º do CTN quebra. A jurisprudência é contraditória com a doutrina. A dogmática, que permeia todo o livro, com vários autores escrevendo, de várias correntes, mostram-se contraditórios. Então, a ideia da humildade é como o professor se coloca perante um livro desse. Eu não posso me colocar como um grande sistematizador ou um Deus que explica de uma forma completa todo o fenômeno tributário com respostas para tudo. Não. Na verdade, eu saio dessa posição. Quem assume essa posição é o aluno, que tem no livro parte ativa no conhecimento. Em todo o processo pedagógico desse livro, eu estou motivando a que ele forme o conceito dele, não o meu conceito de fato gerador. Eu estou motivando a que ele construa o conceito dele, a convicção dele, sobre se a lei complementar tem hierarquia com a lei ordinária. Ofereço os elementos para que ele possa raciocinar sobre isso, mas não imponho a ele uma definição conceptual para que ele se encaixe dentro da definição. Em suma, Gabriel, a proposta do livro é mostrar o direito como ele é. Como foi você que me recomendou o Anjo Pornográfico, não foi? Foi. E que é um livro que eu adorei. E é Nelson Rodrigues, que mostra a vida como ela é, os adultérios,
a pobreza, a mentira, as manipulações econômicas, a própria doutrina vacilante muitas vezes, a jurisprudência também que vai e volta, porque senão o aluno vai ter a ideia de um sistema perfeito e acabado, como normalmente acontece, até por segurança do professor. Dou aula há 15, desde 92, há 16 anos. Então, como professor, eu sempre senti mais segurança em passar um sistema perfeito de normas jurídicas, o que é validade, vigência, eficácia. Dava um exemplo de imposto sobre a renda, de ICMS, para entender esse sistema bem acabado, coerente, quando o direito na vida real, o direito que você opera no dia a dia, não é coerente, não é consistente. Então, é um livro humilde, porque ele não pretende alterar a realidade, não pretende se impor como uma doutrina que explica o direito tributário. Não, ele simplesmente, nesse sentido, ele é descritivo. Ele mostra como é o direito tributário e o grande esforço dele, e aí está um outro ponto que talvez possa não ser chamado de igualdade, de humildade, é estar simplesmente refletindo e explicando o direito tributário, suas mazelas, suas fraquezas, suas incoerências, e com isso o aluno se sente forte, porque eu não fico num pedestal tentando ser atingido a minha compreensão do meu conceito abstrato do que é tributo, mas muito pelo contrário. É o aluno que percebe a minha fragilidade diante dele, explicando o direito tributário, que eu não tenho a resposta verdadeira, e aí ele cresce, que vê que o professor dele não tem a resposta, e que ele começa a pensar respostas e começa a sentir muito mais segurança do que se eu impusesse um sistema de cima para baixo para ele. Eu queria retomar aqui uma... Convenci você? Convenceu? Mas eu... Não era para convencer não, mas o objeto do livro foi esse mesmo. Você colocou que o aluno percebe que o direito, a realidade é diferente. Mas veja bem, quando você fala que a realidade é diferente, você não estaria aí, não sei se intencionalmente ou não, que justamente seria a função da ciência do direito, justamente dar ordem a essa realidade jurídica e descrevê-la de forma coerente para o aluno. E aproveitando essa pergunta, não haveria aí uma confusão de planos? O que não é coerente é o objeto, isso ninguém discute. Agora, a ciência, não haveria essa tentativa de também mostrar a ciência incoerente? O que o aluno percebe real não seria o próprio direito e não a ciência. Em outro ponto é que, também no livro, você afirma que o livro não subestima o aluno. Guiados por firme opção metodológica, não partimos da simplificação conceptual. Você quer dizer o que com isso? Que antes o que nós fazíamos, nós que fomos colegas de sala de aula da PUC em 92, o que nós fazíamos esses anos todos era uma simplificação conceptual? Gabriel, o que eu diria que o que nós fizemos por muito tempo foi uma grande sofisticação conceptual. E que, na verdade, graças a essa sofisticação conceptual, que esse livro nasceu. Eu pude dar esse mergulho sobre economia, sobre história, com a certeza que eu não me confundiria com essas outras matérias. Porque eu tenho claramente, assim, não só eu, mas como o grupo trabalhou comigo, isso foi um trabalho em grupo, é importante que se diga isso, que passou por várias discussões entre vários professores e por um grupo muito estrito que trabalhou comigo, em especial o Daniel Peixoto, que você conhece, que é brilhante, e a Vanessa Haral também, que é o máximo. Então, digamos, foram, entre outros, mas esses dois mais proximamente, nós discutimos muito todo esse projeto do livro. Então, a ideia, na verdade, foi partir, na verdade, dessa sofisticação conceptual que foi construída no decorrer desses anos, especialmente pelo direito tributário, que eu acho que, sempre brinco que é o super ramo do direito, porque entra com uma profundidade imensa em direito administrativo, entra com uma profundidade imensa em teoria geral, em filosofia, em direito constitucional, em direito processual. E então, em razão graças a essa complexidade conceitual, e com o tempo nós aprendemos, e com o tempo começamos a ensinar, e você gosta de um capítulo do meu livro, eu falo sobre validade, vigência e eficácia,
faço o suporte fáctico eficiente, suficiente para dar, fazer nascer ou não a norma válida ou não, corto os vários planos de pontos, eficácia legal, eficácia jurídica, efetividade, vou cortando a norma, enunciado. Então, graças a tudo isso, graças a essa riqueza conceptual, que é uma tremenda estratégia pedagógica também, acho que esse é o grande sucesso dessa escola fabulosa, liderada pelo professor Paulo. Acho que é essa riqueza conceptual, mas ainda assim, o teu conceito de validade é seu. Eu tenho meu conceito de validade, de vigência, de eficácia, de sistema, de tributo, de taxa. Eu discuto com o Tarek, com o César Queiroz, sobre sujeição passiva, que é um tema comprometedor, e percebo que nós temos divergências. Discuto com o Otávio, que escreveu sobre substituição tributária, sobre sucessão, nós temos divergências. Não adianta, conceptualmente, cada um de nós tem uma visão do direito. Na verdade, é um direito para cada cabeça. E aí, o porquê, apesar do nosso esforço de montar uma ciência do direito, através de uma metodologia unificada e que defina claramente conceitos de verdade, norma, texto, que nos ajuda a pensar, nós somos, antes de tudo, analíticos, cortamos a realidade do direito em fragmentamos a realidade do direito, para poder entendê-la melhor. Ainda assim, quando eu trabalho nesse plano conceptual, eu vou ter que passar para o aluno as minhas definições sobre o que é validade, o que é fato, o que é enunciado, o que é norma, o que é direito positivo, o que é ambíguo, que pode ser conjunto de normas, que pode ser conjunto de textos. Devo discutir a validade, se é de normas ou de textos, que decorre de interpretações. Ou seja, eu vou ter que impor para ele o meu modelo conceptual. E no final da aula ele vem perguntar para mim: professor, eu não entendi exatamente o que é validade. Eu não entendi exatamente o que é vigência. O que o livro faz? Ele muda esse caminho. Estou trabalhando com os mesmos problemas e com a mesma sofisticação teórica. Por detrás de cada problema tem todo o nosso desenho analítico, de toda a incidência, enunciação enunciada, todos os problemas estão desenhados por detrás dos casos. E primeiro eu coloco os casos para eles, e depois eu vou tocando, vou dedilhando como se fosse uma massagem, eu vou dedilhando, tocando nesses aspectos relevantes, mas só que agora não vem pelo conceito, vem a partir do fato que ele já vivenciou, ele entendeu a eficácia, vai entender a relevância da validade, vai entender a importância de estar distinguindo norma de enunciado. Ou seja, eu começo a trabalhar não sobre um corpo abstrato, mas sobre um corpo concreto. E aí a questão de não subestimar o aluno, que é um aspecto muito importante. A nossa impressão é que o aluno é um deficiente que não consegue. Nós temos que construir tijolinho por tijolinho, tem que falar o que é norma, para depois falar o que é espécie tributária, para depois falar o que é tributo, para entender o que é direito tributário, para depois entender isenção, para depois entender imunidade. Então, dá essa impressão que eu tenho que desmembrar, separar tudo isso para ensinar para o aluno que ele não tem capacidade de entender tudo ao mesmo tempo. Eu acredito, eu ensinei assim por 10 anos, eu estou com essa experiência nova há 2 anos, e acho essa experiência simplesmente fantástica. Qual que é a minha experiência, Gabriel? Primeira aula, eu discuto imposto de renda, presunção, prova, tempo no fato, tempo do fato, lançamento tributário, procedimento, obrigação acessória, tributo, contribuição social sobre o lucro, presunções, e os alunos entendem tudo. Então, o que muda na sua aula, então? A pergunta é a seguinte: o livro é bem claro, ele é diferente de todos os livros. Agora eu pergunto, e na sala de aula? Já que esse livro, ele tem uma finalidade de conduzir o aluno na sala de aula, e orientar o professor na sala de aula. Eu perguntaria, e na sala de aula, a sua aula é diferente ou você ainda faz aquele mesmo tipo de aula onde você parte dos conceitos gerais, só que agora com um material didático mais eclético, digamos? É diferente, Gabriel. Antes eu dirigia a aula, agora quem dirige a aula é o aluno. Isso não é uma troca de posição, de certa forma, cômoda ou perigosa? Perigosa no sentido não de ameaçar a docência, o professor, não é isso que eu estou falando. Estou falando o seguinte: essa troca de papéis, até que ponto ela seria boa para o aprendizado ou não? Até porque tem uma questão aqui no seu livro, que você, se eu não responder uma que você pergunta, coordena. Você me chama atenção aqui, hein? Responde essas perguntas.
Bom, vai me chamando a atenção, aí que eu pretendo responder tudo. É uma questão seguinte, você fala que esse texto ele seria aplicável, o texto do livro, a graduação, a pós-graduação lato sensu, ou então a pós-graduação stricto sensu. Ou seja, é um texto, digamos, que teria uma aplicabilidade tanto para a graduação, tanto para um curso de pós-graduação, como um curso de doutorado e mestrado. Você coloca aqui. Como se dá isso? Como o mesmo texto pode orientar discussões entre esses 3 níveis de conhecimento? Não pressupõe que esse nível de conhecimento agregue um certo grau de profundidade que eu não tenha? Como é que isso se ocorre? Qual foi a provocação anterior mesmo, que foi boa? Eu esqueci. Bom, eu vou respondendo essa. Se mudava ou não mudava o meu estilo de aula. Certo. Se não era cômodo essa situação de você, em vez de se tornar o autor principal, agora o autor principal é o aluno. Não é, Gabriel. Tem que ter peito para dar esse curso. Eu acho que, na verdade, isso aconteceu também no processo de amadurecimento também, de você aceitar o que se pode chamar de douta ignorância. Tem coisas que a gente não sabe. Então, eu tenho todo que estar me despindo perante o aluno e mostrando que às vezes tem coisas que eu não consigo entender e justificando por que eu não entendo. Então, é um curso que ao mesmo tempo que ele mostra as mazelas do direito, ele mostra as nossas próprias mazelas e as nossas próprias limitações. Eu deixo de ser o super professor, eu deixo de ser uma criatura em sala de aula que não é questionada. Eu perco, no sentido positivo do termo, a minha autoridade em sala de aula. Ou seja, o aluno não começa a aceitar mais a minha informação porque eu sou professor, estou de terno e gravata, estou dizendo que é. Ele começa a acreditar muito mais na racionalidade interna dele, porque o livro faz pensar. É uma frase do Pedro Demo que eu gosto muito, é trabalhar muito mais a autoridade do argumento em detrimento do argumento e autoridade. Então, dentro da classe, não importa mais o que eu digo, não importa mais a minha opinião, importa a opinião do aluno. E aí vem o processo do curso, que é muito interessante. Para o curso funcionar, é fundamental que o aluno, a cada capítulo, existem sempre 3 perguntas, situa um fato, ele lê as perguntas, lê todo o material do livro, o material do livro é composto por vários textos, lê uma explicação do caso, lê as perguntas, uma explicação do caso, o objetivo que eu tenho, o pedagógico com isso, as várias noções correlatas que eu vou estar ensinando ao mesmo tempo para o aluno. E aí está o aspecto de, reiterando, de não subestimar o aluno, porque ele é capaz de entender tudo isso ao mesmo tempo. Depois eu vou retomando isso, ele vai entendendo com mais profundidade e integrado. Porque a sujeição, a responsabilidade tributária não está isolada do fato gerador, nem da norma jurídica, nem da ideia de fontes do direito, nem da ideia de isenções ou de imunidade. É tudo integrado. Então, na verdade, a ideia está mostrando, retratando o direito integrado, sempre dando esses quadros e depois está ressaltando cada ponto. O aluno vai para a sala, lendo as perguntas, lendo os textos de jornal, que eles adoram, é a parte que é a mais clara, normalmente, do livro, e com isso ele sente a importância do tema. Não estou falando de uma alíquota abstrata, de um aumento, não, estou falando do aumento de alíquota de 35% para 70%, no governo FHC, que teve uma movimentação econômica incrível, que teve o julgado foi até o Supremo Tribunal Federal para discutir qual que era o fato gerador do imposto de importação, se era a entrada de 200 milhas, se era o desembarque aduaneiro. Então ele começa a perceber que a discussão da alíquota é importante, está no jornal. Depois ele lê textos de doutrina, que não é de um doutrinador. Ele lê, nesse caso, por exemplo, um texto do professor Paulo de Barros Carvalho. Aqui tem texto do professor Hugo de Brito Machado, sim, Ricardo Lobo Torres. E como se dá essa conciliação de autores, muitas vezes, incompatíveis nos seus modelos teóricos? Isso não causa no aluno uma certa perplexidade ou confusão ou não? Total. E esse é o propósito também. Ou seja, nós sabemos que cada professor tem um sistema coerente
em que ele monta, mas são sistemas diversos. Então, o professor Sotomayor Borges tem uma concepção de direito que não é a mesma do professor Roque Carrasa, que não é a mesma do professor Sacha Camon Navarro Coelho, que não é a mesma do professor Isabel Derzi, que não é a mesma do professor Geraldo Ataliba, que não é a mesma do professor Paulo de Barros Carvalho. Cada um tem um modelo. Então, eu como professor me sinto a obrigação não de ensinar o meu modelo, mas de ensinar todos os modelos. Porque o fato é que na advocacia ele vai precisar entender várias perspectivas que cada autor tem um certo dom, uma certa tendência de explicar certas posições normativas. Então, eu acho fundamental passar para o aluno, não que existe um só autor, um só manual, mas passar várias perspectivas para esse aluno.